O Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda! Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Oiê, tudo bem com vocês? O Toda Bela já chegou em clima de Halloween, essa época do ano que eu amo. E por isso eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas de maquiagem. E depois, no segundo bloco, a gente vai conversar com a doutora Lígia Nofes. Não percam! Eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas pra fazer machucado e maquiagem artística de Halloween, né? Então assim, começando pelo mais simples, é esse tipo de machucado mais fofinho, vamos dizer assim, que é só você ter um delineador preto ou um lápis preto, você faz um risquinho como se tivesse dado pontos, né? Então, ele é bem fácil, é o mais fácil de todos. E aí é só você ir riscando, fazendo os tracinhos, porque aí vai parecer que deu ponto, né? São como se tivesse fechado o machucado. Aí para dar um tchan, você pode pegar uma esponjinha, passar um lip tint e dar umas batidinhas. Outra técnica muito fácil também é pegar esse aplicador de máscara e passar batom vermelho ou numa tinta e aplicar, né, no lugar que você quer. E aí vai parecer que você machucou, que você ralou. Então é bem fácil também. Aqui nesse caso eu peguei um lip tint também e depois passei uma esponjinha para dar uma espalhada. Parece que eu tô com uma mega alergia ou então que tá queimado e tal. É muito fácil essa técnica também. E aí para dar um tchazinho você pode passar uma tinta ou um delineador amarelo ou branquinho para parecer meio que tá infeccionado ou com pus. Para ir fazendo essa brincadeira de cores, né? Ok, a partir de agora vai ficar um pouquinho mais trabalhoso. Eu tô testando tudo no meu braço para ficar mais fácil de eu visualizar e de vocês visualizarem também. Esse próximo é um hematoma, tá? Então, eu tô usando no caso aqui, né, os corretivos verde, roxo, amarelo e o lip tint vermelho. Aqui a gente precisa ir construindo. Primeiro, assim, você tem que pensar no que você teoricamente bateu, né, para ficar com esse roxo. Então, para você saber o formato desse hematoma, como é que ele vai ficar, se ele é mais recente ou não, para saber que cor que você vai aplicar nele, se ele já tá mais esverdeado, mais escuro, porque ele já é o mais antigo, ou se você acabou de bater e tá mais vermelho. E aí você vai construindo ele de acordo com o que você acha, né? Então, eu usei, né, esses corretivos, eu usei também uma tinta verde mais escura, lip tint, e depois também, para o roxo ficar um pouco mais intenso, eu peguei um batom líquido que eu tenho roxo e também apliquei. E assim, você vai construindo esse machucado de acordo com o que você acha, sabe? A partir do momento que você falou, não, agora tá bom, agora não, mais um pouquinho, você vai trabalhando essas cores e pensando como que teria ficado se você tivesse realmente batido, né? Se tivesse machucado. E aí é só selar. Para esse próximo machucado aqui, eu também usei um batom líquido que eu tenho. Eu vou aplicando e dando batidinhas, ele fica bem de uma cor, tipo meio cor de pele, que bateu mesmo. E, assim, vocês que vão definir a questão do tamanho disso, tá? Então,
Então eu vou deixar aqui alguns exemplos, mas vocês vão decidindo o tamanho dependendo do lugar que vocês vão fazer. Como essa base é pro meu rosto e eu tô fazendo no braço, então ela tá um pouco mais escura, tá? Mas é legal você dar um acabamento em volta pegando a base pra realmente parecer e dar sempre a impressão de que ele tá realmente na sua pele. Aí você pega um lápis ou um delineador preto e vai fazendo o desenho, né? Como se tivesse um corte. Você pode fazer do tamanho que você quiser. E aí você vai com as cores brincando com a questão de profundidade, com né, fazendo aquela questão de luz e sombra. Então aí eu peguei um batom um pouco mais escuro, mais puxado para um vermelho mais terroso e vou dando essas batidinhas e fazendo o contorno. Peguei também um pouquinho do marrom. Então a gente tem que pensar nas cores que a gente tem, né, quando tem um machucado. E aí a técnica da esponjinha, que eu peguei um lip tint, passei numa esponja de cozinha mesmo, e aí você vai carimbando como se tivesse assim um sangue, né? E aí você pode deixar esse desenho do machucado em si mais escuro ou não, depende do momento que você tenha feito o machucado, se ele é mais antigo ou mais novo. E agora um pouco mais técnico, a gente vai precisar, né, de papel higiênico e cola, tá? Lembrando que é cola não tóxica, tá? A gente vai passar um pouquinho da cola no lugar que você vai querer fazer esse machucado e vai colocando a folha do papel higiênico. Lembrando que eu mostrei no começo, né, que você tem que ir separando as folhas, deixando uma camada bem fina de papel. E aí, com o mesmo batom que eu tinha feito aquele acabamento vermelhinho, eu fui passando em volta para dar essa sensação, né, de estar realmente inflamado, de estar realmente machucado. E aí você vai fazendo a questão das cores, né, brincando com as cores. Depois você vai fazendo isso várias vezes. Você vai pegar várias camadas do papel para deixar uma textura meio estranha, meio textura mesmo de que machucou, que cortou, sabe? E você vai então pegando a cola, vai colocando o papel em cima, vai fazendo isso várias vezes, até chegar num ponto que você fala, já não precisa mais. E depois disso, o que eu fiz? Com essa rebarba aí do papel que eu fui retirando, eu fiz tipo uns rolinhos, então eu dei uma torcida neles, né? E aí eu fui aplicando, depois em volta, eu apliquei um pouco da cola aí em volta, né? E fui aplicando esses rolinhos de papel para ter um relevo um pouquinho maior. Aí depois que você encaixa no lugarzinho certo o papel do jeito que você quer, eu peguei um pouquinho mais de cola e fiz mais uma camada do papel por cima, pra ele ficar, tipo, mais durinho. Você tem que dar um tempinho também, esperar a cola secar, tá? É importante fazer isso. Então, aí, eu peguei mais algumas camadas de papel e fui envolvendo, né, nas camadas de baixo, né? Lembrando que tem que dar um tempo pra cola secar, né? E aí, eu fui fazendo mais algumas camadas com esse papel, pra chegar numa textura que pra mim tava satisfatória. E vai de cada pessoa, tá? Você vai vendo e vai sentindo se você acha que precisa de mais ou menos, que tipo de resultado que você quer chegar, tá? E uma dica que eu vou dar, que é meio esquisita, mas que faz sentido, é que, assim, pra você fazer um machucado, você vai ter que dar uma olhada em algumas fotos de machucados reais, tá? Então, se você for sensível a isso, cuidado. Bom, pra ficar um pouco mais real, eu tô passando aí uma base, né? Uma base, teoricamente, da cor da minha pele, que é do rosto, não do braço. E depois fazendo o fundo preto, né? Que é onde tá, teoricamente, aberto, cortado, machucado. Então, aí você vai, como eu disse, sempre brincando com as cores, usando o batom, usando a tinta, usando uma sombra, um delineador. E sempre, assim, quanto mais detalhes você fizer, mais real ele vai ficar, tá? Então, é sempre legal você tá selando pra tinta ir secando. É legal você tá passando várias camadas de várias cores diferentes, então usar vários tons de vermelho, usar o marrom, usar o preto. Enfim, você vai criando aí
o seu machucado de acordo, né, com o que você tá se inspirando. Esse truque da esponjinha é muito legal. E o lip tint também é bacana por conta da textura dele, né? Então, esse machucado último que eu tô mostrando aqui pra vocês, essa técnica, ela é interessante porque ela é em alto relevo, né? E aí você pode fazer da forma com que você quiser. Pode colocar um pouquinho mais de sangue em volta. Ela ficou meio parecendo uma queimadura, assim, né? Pelo menos na minha visão. Então aí você vai sentindo e vai vendo se você precisa colocar mais detalhes, mais cor, menos. Então, de acordo com o que vocês vão vendo, sentindo e construindo, né? A maquiagem artística você vai construindo. Então, fica um resultado muito legal, diferentão, né? Do que eu já mostrei aqui. Tem que treinar, é bem fácil, viu? E aí, o que vocês acharam? Gente, é muito legal, né? Bom, continuem aí que agora a gente vai conversar com a doutora Lígia. O Fla Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Também temos almoço executivo com cardápio que muda semanalmente. Fla Gastronomia. Venha e se surpreenda! Voltamos então, eu tô aqui hoje com a doutora Lígia Nofs, ela é fisioterapeuta dermatofuncional, vocês já estão acostumados a ver ela sempre dando dicas aqui, mas hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre o trabalho dela. Tudo bom, Lígia? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é meu, eu fico muito feliz de estar te recebendo de novo. Muito bom. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre como que funciona essa sua área, porque normalmente fisioterapia, o pessoal liga muito a parte de dor muscular, reabilitação e tal, né? E aí como que a estética tá linkada nisso daí? Então, a fisioterapia, ela tem uma área de atuação muito ampla, né? Então a gente tem várias especialidades dentro da fisioterapia. Ortopedia, traumato, respiratória, cardio, são algumas das especialidades. E eu, como apaixonada por pele, né, me especializei em dermatofuncional, que é tratar, reabilitar as disfunções de pele. Né? Então, a gente já desde a nossa graduação, a gente estuda muito sobre bioquímica, a fisiologia, de tudo no corpo, que tudo está conectado, claro. Né? Então, eu me especializei mesmo nessa parte de pele. A minha caminhada com pele começou com queimados, né? Então, meu primeiro contato em reabilitar pele veio de tratar feridas, né? De tratar mesmo a injúria que é a queimadura e a sequela que fica depois que cicatriza, claro. Né? Pra gente conseguir homogeneizar, deixar a pessoa com uma função mais adequada, uma estética melhor durante a cicatrização. E aí vim caminhando dentro dos pós-operatórios, dos pós-cirúrgicos, né? E fui me especializando cada vez mais, né? Hoje na clínica, o grande público que a gente atende, né? É muito mais de pós-cirúrgico quando a gente fala de feridas, né? Tá. Então são as feridas das cirurgias plásticas e as sequelas que ficam às vezes da cirurgia, às vezes, né, uma intercorrência, abre um ponto, tem que cicatrizar. Muita cirurgia plástica hoje em dia tem que fazer drenagem também. Isso, a drenagem, né? Ela é parte do pós-operatório, é o que garante maior conforto na reabilitação do pós-operatório, né? Legal. E também ajuda bastante
a evitar as intercorrências, né? Então, aquelas fibroses exacerbadas, aquelas cicatrizes inestéticas, o tratamento do pós-cirúrgico ajuda nisso. Entendi. Que legal, nossa. É bem amplo, né? Assim, até curioso pensar, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né, da fisioterapia e é muito abrangente. E é muito né? abrangente, isso. Dentro da fisioterapia dermatofuncional, nós atuamos com os tratamentos tópicos e também com os tratamentos injetáveis, né? Então a fisioterapia ela trata de dentro para fora, de fora para dentro, né? E lá na Clínica Eitel a gente tem ainda um grande diferencial que é trabalhar com a estética integrativa, né? Hoje a gente tem muitos estudos que mostram que nós temos uma conexão entre a mente e a pele. Então, o seu estresse, né, ele desencadeia disfunções na pele, né? Diversas, né? Porque cada ser humano é único. Sim. Então, para alguns desencadeia a formação de acne, mancha, né? A sensibilidade, psoríase, né? Então, essas disfunções, muitas vezes, elas estão conectadas, né, com problemas emocionais, com estresse. Então, a gente também lá na clínica, dentro dessa visão integrativa, a minha equipe é multidisciplinar, né? Então, a gente trata a pessoa mesmo como um ser completo, né? Então, não todas tem, às as vezes, funções. Não tem como você olhar só aquela parte tópica, tratar, mas de repente o que às vezes é por dentro, você não pode deixar de ver, né? O que ocorre muitas vezes, Bela, você já deve ter ouvido muitas às vezes amigas, colegas, né, falar assim, eu tratei uma mancha, a mancha voltou. Eu tratei a acne, o pessoal chama assim, deu o rebote, né? Eu até como professora sempre falo para as minhas alunas, rebote não existe. Se voltou, alguém errou. Ou o profissional não tratou direito, ou o cliente, né, não seguiu as suas orientações ainda durante o tratamento, né? Você termina de tratar uma mancha, você tem que permanecer com cuidados, home care, para que ela não volte. Então, alguém errou, ou o profissional, ou o cliente, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem, e muitas vezes, qual foi o erro do tratamento? Não ter a visão sistêmica. Por quê? Porque eu já tratei pessoas que desenvolveram melasma após a perda de um ente querido. Uma garota perdeu a avó dela era muito próxima a ela e a avó dela faleceu praticamente 2 meses depois, que é mais ou menos o tempo que a mancha chega, né, na superfície da pele, apareceu o melasma dela. E ela não... Naquele momento que ela estava tratando comigo, ela ainda não tinha superado a morte da avó, o luto. Então, sempre que ela pensava na avó, ela chorava, ela se sentia mal. Ou seja, ela tem um estresse, ela tem uma carga de adrenalina, de cortisol, né, muito forte. Então, a gente precisa tratar essa dor. Equilibrar tudo, né? Porque senão eu clareio a pele dela. Ela continua tendo aquela descarga de hormônio tão grande, a mancha vai voltar, né? Então, isso ocorre para outros traumas também, né? Então, sempre que você passou por uma situação, e aí quando vem aquele pensamento, ou que você recorda, você tem a sensação física, isso precisa ser tratado, porque senão isso leva a várias disfunções. Né? A gente tem que sempre lembrar, é o que ela falou, o corpo é um sistema, né? É inteiro. Então a gente tem que pensar que tudo que acontece, às vezes, de dentro para fora e de fora para dentro, tá tudo ligado. Tá tudo ligado, né? Lá a gente trabalha também com a harmonização facial, né? E às vezes as pessoas me procuram, né? E elas procuram por um procedimento específico, né? Então também um diferencial que a gente tem lá na clínica é sempre fazer uma avaliação completa, né? E às vezes explicar para o cliente que o resultado final que ele está me pedindo não é aquele procedimento que ele precisa. Então eu vejo muito, e até às vezes na própria cirurgia plástica, a pessoa ela tem uma ideia do resultado que ela quer. E ela não é a profissional. Então às vezes ela fala assim, eu quero fazer isso, porque eu quero chegar àquilo. Aí a gente, como profissional, eu coloco como minha responsabilidade explicar para ela que para aquele resultado final a caminhada é outra, né? Então isso é importante também. E até mesmo da questão da comparação, né? Às vezes a pessoa vê sei lá, uma atriz, uma modelo que tem um corpo mega e tal, e assim,
tem biotipos. Biotipos, Cada ser humano é único. Isso. E às vezes, mesmo com todas as cirurgias, a pessoa não vai chegar naquilo. E é responsabilidade mesmo do médico avisar ou de repente falar que, olha, esse procedimento não tá adequado. Não vai adequado, isso mesmo, né? A gente não pode deixar essas expectativas irreais, né? Porque a cliente vai ficar frustrada, né? E o nosso objetivo não é esse, é o contrário. A gente tem que ver que a estética, ela traz bem-estar. A estética, ela tem que trazer autoestima, né? Então, se a pessoa ficar frustrada, ela não vai ter esse resultado, né? Que ela está buscando, né? Então, é sempre nesse sentido que a gente vai na equipe multidisciplinar, na estética integrativa, né? Unindo, né? Para tratar a pessoa como um ser completo, né? Entendi. A minha avaliação, Bela, que às vezes as pessoas ligam lá e quer marcar, a minha avaliação, ela dura, olha, 50 minutos até, dependendo, mais de 1 hora, né? Porque eu tenho que colher todos os dados da pessoa, todos os históricos, se ela usa algum produto. Sim, muita informação. É muita informação. E às vezes, olha só, eu me deparo muito na avaliação que o que desencadeou o problema de pele dela foi o uso de um cosmético inadequado. Então, é importante, eu não posso simplesmente a pessoa chegar lá e eu falar assim, ai, olha, você tem uma flacidezinha aqui, uma flacidez, vamos fazer esse procedimento. Não posso. Exato. E até você como professora, é justamente também ter esse papel de educar as pessoas a usar o produto adequado de forma certa também. Uma das coisas que a gente tem lá na clínica de diferencial também, algumas pessoas não têm tempo, têm uma vida mais corrida, outras simplesmente não gostam de ir para a clínica, elas gostam do autocuidado. Está muito na moda essa questão do autocuidado. O skincare, as rotinas, né? Então, para algumas pessoas que já tiveram problema de usar um produto que a amiga indicou, que foi na farmácia e comprou errado, né? Porque a blogueira falou, às vezes acontece, né? Para a pele dela foi boa, mas para a sua pode não ser, porque cada pele é única. Tem pH e tudo mais, né? Então, aí a gente faz essa avaliação para ensinar a pessoa a usar o seu skincare. Legal. Que tipo de produto ela pode, quais ela deve evitar, né? Então, também para quem não gosta do tratamento, de ir lá, se comprometer uma vez por semana, ela pode ter esse autocuidado mais, né, bem guiado para que ela não erre. Sim, porque de repente a pessoa vai lá, viu uma propaganda de um produto mágico, mas de repente ela tem alergia a um composto lá, né? A gente tem que sempre estar prestando atenção e se informar, né? Não dá para simplesmente começar a querer passar tudo achando que vai resolver. Tem certas propagandas, né, que a gente vê, que às vezes eu falo assim, nossa, se eu não tivesse esse meu conhecimento, até eu queria, né? Porque às vezes, né, a gente fala assim, é muito mágico isso, não, né? mas é verdade, é verdade. E muito é do tipo de pele, eu não tô falando nem que às vezes o produto é ruim, ele só não é pra sua pele. Adequado, claro. O que eu digo muito para as minhas alunas, né, tem aluna que fala assim, ó, tudo antes de eu indicar para o meu cliente, eu testo em mim. Se não for bom para mim, eu não indico para o meu cliente. Aí eu digo assim para ela, então esse foi o seu primeiro erro. Porque nem tudo que foi bom para você vai ser bom para o seu cliente. Cada pele é diferente. Você precisa entender cada disfunção da pele e o que eu vou indicar para trazer o equilíbrio novamente para aquela pele. Né? Então, essa é uma das mensagens que eu queria deixar, né? Que cada ser é único e que vocês sempre procurem uma estética personalizada e integrativa que vai fazer toda a diferença para vocês. Não, isso com certeza, com certeza. Muito obrigada de estar dando todo esse monte de informação aqui pra gente, porque é muita informação mesmo, é muita informação, né? E é um assunto muito legal, né? De ficar conversando, de autocuidado, né? Porque isso mexe com a autoestima das pessoas, com a felicidade das pessoas, né? Então é um trabalho que realmente é muito importante, porque às vezes um trabalho que você faz muda a vida da pessoa, é assim, né? Mesmo, isso mesmo. Então isso é muito legal, então eu fico muito feliz de estar te recebendo aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. E pessoal, para quem não conhece ainda direito o trabalho da doutora, ou então para quem quer saber mais, tirar dúvidas, sigam ela nas redes sociais, a Clínica Eitel.
né, doutora? Isso. Então a gente vai deixar tudo aqui certinho. E eu vejo vocês a semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. O Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Ah, também temos almoço executivo com um cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda!